nós também. O irmão Geraldo já está com oportunidade para louvar o Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Pai do Senhor, teu nome. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja assim, amém. Os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora sim. Quero dizer para os irmãos que é um prazer estar mais uma vez aqui, né? E a irmã Maria nos convidou para vir aqui hoje, assistir esse culto da Vitória. A gente fica rápido pelo convite, agradece também, né? Ela pediu para poderia louvar aqui com Deus. Eu dei classe dois aqui, para a gente louvar. E aí eu me lembro assim, de comentar que em Levítico 22, 29 fala assim, deixa eu ler aqui, 22, 29. Quando ofereceres sacrifício de louvores ao Senhor, falo-eis para que sejas aceito. Tem algumas versões da Bíblia que falam assim, falo-eis, eu farei, né, de bom coração, de bom grado, né? Isso quer dizer o quê? Que a gente faça, né, faça de boa vontade. Que a gente faça, não de fazer, mas faça realmente com espírito, né, com vontade de fazer, com alegria. Esse é o verdadeiro louvor, né? Então nós vamos louvar aqui. Eu não tenho o número anotado porque eu não tenho harpa e eu pego de alguns da internet ou de algum lugar, mas eu sei que é da. Deles aqui. Deus não deu. Senhor meu Deus, quando maravilhado para contemplar a tua criação, e o céu, o mar, e o céu todo estrelado, vem te falar da tua perfeição. Então minha alma clama a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma clama a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Deixa a brilhar com vivo esplendor, relembro, Deus, a glória cintilante de teu Jesus, vem
teu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas, não mudam ao vento, ao que tu plantaste cada terra. Em volta da cruz, do velho campo e no teu filho caminha minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu te amar por amor de mim, meu coração envergonhaste, transforma Pai, amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo no meu voltando, vier do céu, como eu estar, mas até querer a tua ação a se contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Deus te espera, aleluia. Santo, santo, santo é muito bem. Ele posso ter amanhã, porque tempo não há, mas eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que está. Deus enviou meu filho amado para eu morrer em meu lugar. O meu pecado, aquele surgiu em meu coração, o qual está. Posso perdoar, porque vou amar, mas eu pensei.
está. E também chegará a hora em que a morte enfrentarei. Posso ver o ar, porque tempo não há, mas eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que me libertará. Mas isso agradece a oportunidade. Eu vou para a irmã Maria. Aleluia. Que vive e reina. Glória a Deus. Que vive e reina para todos sempre. Graças a Deus que nos dá vitória. Por Cristo Jesus. Aleluia. Nosso Senhor. Irmãos, a gente está vivendo um momento muito difícil. Nós estamos vendo na nossa igreja que tem bastante irmãos enfermos. E parece que. Meu ouvido também. Que parece-me, né, irmãos? Até o pastor não está bem, né? Não veio. A esposa dele me falou pela manhã que talvez não viesse para cá por causa ela está enferma. Muitos irmãos. E a gente tem mais dar graças a Deus, porque nós estamos aqui em pé. Porque nós não sabemos o amanhã. Eu que tenho problema, eu tenho, como se diz, comodidade. Eu falei, Jesus, eu não sei por que eu estou em pé, não, Jesus. É tu que me sustenta, porque era para mim estar caída, sei lá, eu tenho diabetes, eu tenho, sabe, pressão alta, essa coisa toda. E aí eu falei, Jesus, eu posso dizer assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 ao teu direito, mas tu estás. Então vamos nos alegrar na presença do Senhor. Eu queria chamar aqui o pastor Cílio para orar pelo pastor e por todos os enfermos da nossa igreja e também os demais que a gente conhece, que toda hora estão ligando e pedindo oração. E nos grupos, irmãos, não é fácil, nós não estamos passando momentos fáceis, não. Nós estamos passando momentos difíceis. A irmã, a esposa dele, graças a Deus que lá é o casal que prega e ele está aqui para trazer a palavra nessa noite, mas ela também não está bem, então nós vamos apresentar também ela na presença de Deus. O irmão Cílio está com oportunidade. Pastora Eva é o nome dela. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Eu quero deixar apenas uma referência que se encontra lá em Deuteronômio, no capítulo 28. Amém. Do versículo 1 até o 14, são as bênçãos que o Senhor oferta ao seu povo. E do versículo 15 ao final, são a maldição daquele que não fizer conforme Deus quer. Uma coisa nós temos que ter em mente: as bênçãos do Senhor para nossas vidas, elas são condicionais. Condicionais. Então nós temos que dar lugar para Deus operar. Bem, oremos ao Senhor, vamos apresentar os irmãos que estão enfermos.
Irmãos, eu vou tirar uma delas. Eu queria que nós orássemos também. Vai ter um movimento político lá em São Paulo, dia 25. E o Senhor tem me mostrado que para nós orar, né? Porque essa luta aí não está ferrenha. Né? Se Deus não tiver misericórdia das vidas que ainda não chegaram a Ele, né? E podem ser ceifadas antes do tempo. Vamos orar ao Senhor, porque a nossa nação está muito doente. Amém? Santíssimo e eterno Deus, Senhor, neste momento, ó Pai, em que adentramos atrás da Tua casa, Senhor, queremos apresentar o anjo da Tua igreja, Senhor, pastor Marcos, Pai, a sua esposa, Senhor amado, aos demais irmãos que nós não os conhecemos, Pai, mas que se encontram, Senhor, enfermo, Pai. Senhor, Tu és o médico dos médicos, o Senhor é o dono da vida, Senhor amado. Ó Senhor, para Ti não há impossível, Pai querido. Vai ungir agora da cabeça à planta dos pés todos aqueles que estão enfermos. Senhor, vai repreendendo toda enfermidade, toda doença, Pai querido. Senhor, toda seta maligna, toda seta inflamada do mal, vai jogando por terra, Senhor amado. Vai libertando cada um, Senhor, das enfermidades, Senhor amado. Senhor, nós não pedimos que tire as lutas, mas que passa conosco pelas lutas, Pai. Quais sejam elas, Senhor, meu Deus e Pai, porque Tu és o dono do ouro e da prata, Tu és o dono da vida, Senhor amado. Nós não conhecemos ó Senhor, o dia a dia de cada um dos irmãos, mas, Senhor, vai repreendendo todo o mal, Senhor, vai dando saúde, vai dando graça, paz e misericórdia, que a Tua igreja, Senhor, esteja firme, Senhor, inabalável, Senhor, porque assim o Senhor Jesus nos disse, que no mundo tereis aflições, mas é bem bom ânimo, Senhor, porque Ele venceu. Senhor Deus de poder e glória, nós pedimos a Ti, Senhor amado, que desperte cada um de nós para caminharmos, Senhor, rumo à Nova Jerusalém, Senhor amado, Deus de poder e glória. Nós Te pedimos, Senhor, também, aquele, Senhor, que adentrar esses átrios, pedindo a bênção, Senhor, seja ela material, seja ela espiritual, que o Senhor possa ouvir as orações, Senhor, e abrir as portas do céu, porque a porta que Tu abres ninguém fecha, mas a que Tu fecha ninguém abre, Pai. Senhor, nós cremos em Ti, Pai, porque Tu é o único e verdadeiro Deus. Nós cremos em Ti, Senhor, porque em Ti, Senhor, nós alcançamos misericórdia, e a Tua palavra diz: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Nós estamos aqui não porque merecemos, mas porque nós cremos e nós temos fé que nós vamos receber das Tuas mãos o que é melhor para nós, Senhor. Em nome de Jesus nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém. A Sarinha está com oportunidade para louvar, mas o hino, enquanto ela estiver louvando, nós estamos recolhendo as nossas aflições. Amém? Agora eu vou louvar a Deus. Aleluia, glória. Vou cantar um hino bem reconhecido aqui, né, nas igrejas. Muito reconhecido. Muita gente que sabe. Quem saber, canta comigo. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus, amém.
cuidando de mim. De lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palavras, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistir pesou. E vou na minha força desfrutar, o teu anjo vai me alimentar. Te adoro, eu quis sustentar-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvarei pelas tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto estás cuidando de mim. Do lugar alto. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistir estou. E como assim eu desfrutar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar, eu sustentar-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvarei pelas tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar, eu quis sustentar-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvarei pelas tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de ti. Aleluia. Agradeço por essa oportunidade. Louvado seja Deus. Deus está cuidando de nós. Temos que ficar alegres. Eu gostaria de convidar a irmã Lourdes para orar pelos dizimistas, pelos ofertantes nessa noite. Amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar, amém? Todos de pé. Senhor Deus, nesta noite, te apresentamos diante de Ti, Senhor. Te louvamos, Senhor, nesta noite, Pai, por mais essa oportunidade de aqui estarmos. Neste momento, eu quero te agradecer, Pai, e pedir que o Senhor abençoe a todos os ofertantes dessa noite, todos que entregaram seus dízimos, Pai, que o Senhor abençoe de forma especial, Deus.
Prospera a vida de cada um, ó Deus. Abençoe também aqueles que não puderam ofertar, aqueles que vão ofertar também, Senhor. Eu entrego nas suas mãos a vida de cada um neste momento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos, desde já agradeço o irmão Geraldo por ter vindo. Irmãos, quando a gente vai fazer algo para Deus, a gente fica orando e Deus vai direcionando quem nós podemos chamar. E eu chamei o irmão, primeiro eu falei com a irmã, depois o irmão. E o irmão respondeu de tão bom grado que a gente percebe que é Deus. A irmã não pôde vir, mas a irmã pode ficar tranquila que meu marido vai. E eu creio que o irmão tem a palavra e Deus vai usar ele. Então, nessa noite, já de antemão, eu agradeço a cada um, irmãzinho, irmão Pedro, todos os irmãos que estão aqui, que estão colaborando com a obra não é minha obra, é de Deus. Então, o Senhor está satisfeito porque os irmãos estão aqui. E aqueles que entenda bem, você está aqui, você é privilegiado. Pessoas que não podem, nós não sabemos se amanhã nós podemos estar aqui ou não, mas nós estamos aqui, graças a Deus por isso. Então, eu quero chamar o irmão Pedro para orar e passar a palavra para o irmão. Amém? Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Saudando a igreja com paz, Senhor. Amém. Quero me apresentar ao meu amigo, né, que está nos ministrando hoje, o Fábio, né? Mais uma vez, graças a Deus. Seja bem-vindo. Vamos, né, a igreja para ele, né? Sois bem-vindo em nome de Jesus. E volte sempre, né? Ou permaneça conosco. Jesus te ama, nós também. Pastor João, né? Vamos estar orando. Pai querido, neste momento, Pai, te damos graças, Senhor Cristo, porque sabemos que tu tens recebido nosso louvor, nossas orações, ó Pai. E nessa noite, Pai, nós queremos que o Senhor venha falar conosco através do teu céu, Pai. Que nosso coração, Pai querido, possa ser terra fértil, Pai querido, para ouvir em prática a tua palavra, Pai. Usa o teu céu conforme a tua vontade, Pai. Que venha falar segundo o teu querer, Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, Pai, mas aquilo que o Senhor tem para cada um de nós essa noite, em nome de Jesus. Amém. Quero, com muita alegria, saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que estão todos de pé, quero convidar para a leitura de um texto do livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 26. Louvado seja o nome de Jesus. Gênesis 26, apenas 2 versículos, 24 e 25. Amém? Glória a Deus. O livro de Gênesis é fácil de encontrar, não é? Leiamos. Apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram ali um poço. Amém? Amém. Podeis assentar, Deus abençoe. É uma alegria poder estar novamente aqui com os irmãos, na casa de Deus, com um só propósito: louvar, enaltecer, glorificar ao Senhor e também transmitir bênçãos através dos nossos testemunhos, ouvir a palavra de Deus pela qual nós sobrevivemos neste mundo de dificuldades. Se não for a palavra de Deus para encher o nosso coração de paz, de alegria, para renovar as nossas forças, a nossa fé, para renovar o nosso propósito, se não for a promessa do Senhor: estarei convosco todos os dias,
Meus irmãos, alguns desanimariam, alguns desfaleceriam, mas quando a igreja do Senhor está reunida no propósito de orar, de buscar a face do Senhor, uma coisa é certa: Ele ouve as nossas orações. Ele atende o nosso clamor. Pode não responder-nos imediatamente, mas a Bíblia diz que as nossas orações ficam em memória diante do Senhor. O nosso louvor, a nossa adoração, os nossos cânticos, as nossas lágrimas ficam depositadas na presença de Deus. E no devido tempo, no tempo de Deus, Ele estará com as mãos estendidas, derramando as suas ricas bênçãos sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Então, meus queridos irmãos, vamos meditar um pouco nas promessas do Senhor à sua igreja no passado, ao seu povo no início, as promessas do Senhor, especialmente a Abraão, o nosso pai na fé, aquele que atendeu o chamado do Senhor, aquele que atendeu a voz de Deus, aquele que estava pronto, disposto a deixar tudo e tomar para si uma nova regra de vida, um novo propósito de vida, uma vida agora com objetivo, com propósito definido: servir ao Senhor, custe o que lhe custasse. Pagaria o preço que fosse devido. E o Senhor já começa a exigir de Abraão essa disponibilidade, esta disposição, esta voluntariedade, esta renúncia, essa dedicação plena, pois o Senhor diz: deixa a tua terra, deixa a tua família, deixa a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Meus irmãos, a vida do servo de Deus, a partir daquele momento, era uma nova vida, uma vida de experiências, uma vida de um relacionamento íntimo com Deus, uma vida envolvida, comprometida com o reino do Senhor. A Bíblia diz que Abraão deixou tudo. De início, ele passou por provações, passou por dificuldades, passou por lutas. Meus irmãos, quando Deus tem algo grande para realizar, quando Deus tem algo grande para operar na nossa vida, seja na nossa vida pessoal, ou da nossa família, ou mesmo na vida da igreja, do povo, da família espiritual, às vezes Deus coloca uma provação, coloca ali uma luta, para que ao superar a luta, ao romper a dificuldade, nós possamos confiar mais no Senhor. Antes de adentrar aqui a palavra, eu lembro de quando, em 1973, eu recebi a primeira transferência como obreiro, deixando a minha propriedade, deixando o meu sítio, deixando as coisas que eu tinha, e fui dirigir uma congregação retirado cerca de 60 quilômetros de onde a gente morava. E quando ali naquela nova congregação que eu assumi, uma igreja um tanto espaçosa fisicamente, bem mobiliada, tinha todo o aparato necessário, som, bancaria, tinha casa, mas a igreja, quando reunimos para tomar posse, eu contei 16 pessoas, era toda a igreja que estava ali para assumir a minha família. Não era pelo fato de serem poucos,
Não era pelo fato de serem apenas 16 pessoas, mas a situação, o estado de desânimo, de depressão, de vagareza, de morosidade, quase inativos, é que foi um dos problemas. A maior luta que nós tivemos no início era renovar o ânimo, a fé, a disposição, a vontade, o fervor espiritual, o desejo de participar, de fazer a obra de Deus. Meus irmãos, muitos às vezes pensam que o necessário é uma igreja bem repleta, é uma igreja com muita gente, é uma igreja que funcione muitos departamentos, mas às vezes não é isto que o Senhor quer, e não é isto que dá vida ao pastor, ânimo ao obreiro. Pode ser 2 ou 3 congregados no nome do Senhor. Ele diz: eu estou no meio deles. A presença do Senhor é o mais necessário. E depois é o interesse, a vontade, o desejo, o ânimo, a espiritualidade, aquela vontade de participar, de realizar, de fazer a sua parte no reino de Deus, é que vai ser o segredo de uma igreja vitoriosa, uma igreja próspera, uma igreja crescente. Porque é no realizar de cada um de nós que o Senhor faz cumprir a sua palavra, as suas promessas. A leitura que a irmã leu aqui no início, o Senhor comparou a igreja como uma planta, como uma videira. A videira, meus amados irmãos, ela não é uma árvore frondosa, assim, de tronco abastado, de galhos bem resistentes, fortes. Não, a videira é, na verdade, um cipó, uma trepadeira que nasce ali, aquele caule frágil, fino, de pouca espessura, mas que espalha, que estende, que alastra distância longa, e cada espaço, cada pedacinho, surge ali um galinho, e esse galinho produz muitos frutos. A igreja, meus amados irmãos, ela, na verdade, foi muito bem comparada pelo Senhor Jesus. Na verdade, não que o tronco seja frágil, pelo contrário, Jesus é o tronco, ele é a videira resistente, verdadeira, forte, para sustentar todos os galhos, para sustentar todos nós, para sustentar todo o seu povo. Mas o que é mais importante, meus amados irmãos, é nós estarmos ligados, vinculados, não ter nenhuma razão ou qualquer motivo para um desligamento, uma fragilidade qualquer. A videira, estando transmitindo a sua função de dar vida, de transmitir a seiva, de transmitir o que é necessário para que ela frutifique, é importante, porque somente assim nós, como galhos, estaremos produzindo frutos, e frutos dignos de arrependimento, que glorifique, que enalteça, que exalte o nome do Senhor. Pois bem, Abraão então foi aquele homem exemplar, homem de fé, de confiança, passou por sacrifícios, passou por lutas, por muitos problemas, mas a Bíblia diz que ele foi fiel. As promessas do Senhor foram fiéis. E uma das promessas do Senhor é que Abraão teria uma grande família, teria uma descendência, teria uma família frutífera,
abençoada e pela qual ele estaria estabelecendo uma nação peculiar, uma nação especial, uma nação que fosse a menina dos seus olhos. E o Senhor cumpriu a sua palavra. Não foi da forma que Abraão pensava, não foi da maneira que Abraão planejava. Ele quis manipular, organizar, ele quis administrar esta família ou esta geração desta família, mas não era pelo seu querer, pela sua forma, pela sua vontade. Deus fez nascer um filho da promessa. Fez nascer um Isaque na velhice, na longevidade dos pais, na vida avançada dos pais. A Bíblia diz que Abraão, com 99 anos de idade, e a sua esposa já também avançada em idade, foi a forma que Deus mostrou o seu milagre, o seu poder, a sua forma de mostrar o seu domínio, o seu controle sobre todas as coisas. Nasceu Isaque, então, na velhice de Abraão. Nasceu Isaque na velhice de Sara. Deus fez cumprir, então, a sua palavra. Um dia, o Senhor traz uma provação para Abraão. Uma prova das mais difíceis. Quantas experiências Abraão já tinha passado. Quantas vezes Abraão vira Deus fazer grandes obras, grandes milagres, mas um dia a prova para Abraão foi muito pesada. Talvez ele estivesse na frente da sua casa, contemplando ali as bênçãos que o Senhor tinha lhe prometido e cumprido, o seu rebanho crescendo, os seus servos aumentando a cada dia, a sua fazenda a cada dia maior, suas riquezas aumentando, e vira também o seu filho crescendo, não é? Saltitando, brincando de uma forma ou de outra, mostrando a vitalidade, a saúde, as bênçãos cumprindo na vida daquele garoto. Mas o Senhor diz: toma o teu filho, toma o teu único filho. Mas espera aí, Abraão tinha outro. Abraão era pai também de Ismael, mas Ismael não era o da promessa. Ismael não seria o genitor da nação prometida pelo Senhor. Não seria através de Ismael que Deus traria a sua palavra a estabelecer uma grande nação, mas sim através de Isaque. Toma o teu filho, o teu único, o da promessa, vai ao monte que eu te mostrarei, e ali oferece-lhe sacrifício. Meus irmãos, eu que sou pai, você que é pai, nós que somos até avós, quem sabe algum já está pronto, prestes a ser até um bisavô, bisavó. Nós sabemos o quanto a família é importante para nós. Nós sabemos o quanto o vínculo familiar, o entrelaçamento, essa consideração, este amor, esse interesse que nós temos de dar e oferecer o melhor para os nossos filhos, o quanto é grande nosso coração. E agora o Senhor diz: dá-me o teu único filho. Abraão não titubeou. Abraão não vacilou. Abraão não questionou a Deus. Ele tão somente cumpriu a palavra, a exigência da palavra de Deus. Ele colocou o seu filho à frente, colocou então os apetrechos necessários para oferecer um sacrifício, e caminharam 3 dias. Os servos iam com Abraão, ajudando naquela comitiva, mas chegou o momento que eles receberam a ordem: fiquem aqui, eu e o moço subiremos.
e quando concluir o sacrifício, tornaremos para vós. Abraão pronunciou ali uma palavra profética. Ele foi o instrumento de Deus. Ele sabia que no momento certo Deus agiria. O mesmo que ele tivesse que sacrificar o teu filho, ele sabia que Deus poderia dá-lo de volta. E ele diz: voltaremos para vós. Meus irmãos, nós devemos receber a palavra de Deus com fé, receber a palavra de Deus com confiança, receber a palavra de Deus sabendo que Ele é fiel para cumprir toda a sua palavra, todas as suas promessas para nós. Então chegou o momento, colocou Isaac ali no altar, edificou o altar. Altar, meus irmãos, sempre está ligado à vida dos verdadeiros adoradores de Deus. Abraão então edificou o altar, colocou a lenha, colocou o seu filho por cima. Quando já ia levantar e decepar a cabeça do filho com o cutelo, o Senhor lhe brada dos céus: basta, chega, não prossiga, porque você passou no maior teste. Você provou a sua fé, você provou a sua obediência, você provou o seu compromisso, você provou que o reino de Deus está em primeiro lugar na tua vida. Meus irmãos, até onde nós estaremos dando prova da nossa fé? Até onde nós estaremos dando prova da nossa fidelidade? Até onde nós estaremos dando prova de que o reino de Deus está em primeiro lugar na nossa vida? Mas Abraão provou e Deus o restituiu e trouxe de volta, e foi um lar abençoado, uma família abençoada, e este moço cresceu na presença de Deus. É o maior privilégio, é a maior riqueza, é a maior alegria, é o maior contentamento. É um pai, é uma mãe que vê os seus filhos crescerem na presença de Deus, ocupado nas coisas do Senhor, servindo a Deus com alegria, sendo instrumentos usados nas suas mãos. Abraão pôde ver isto. O seu filho era um moço de oração. Eu acho que nunca mais teve um moço que gostasse de orar tanto quanto Isaac. Lembra-se, no dia do seu casamento, já com seus 40 anos de idade, o seu pai diz: meu filho, você precisa casar-se, você precisa ter uma noiva, você precisa constituir a tua família. Isaac não estava tão preocupado, tanto ocupado com as coisas de Deus, que ele não sentia tanta necessidade nesse aspecto fisiológico como o homem. Mas ele então atendeu. E o que fez Isaac? Esperou no Senhor, esperou na direção do Senhor, esperou Deus prover então a sua companheira. E não vamos comentar a forma, mas nós vemos um processo de Deus na escolha da moça que seria sua esposa. Nós vemos o agir de Deus daquela moça que seria a mãe dos seus filhos, a genitora da nação de Israel. E, amados irmãos, nos diz a Bíblia que no dia do casamento, o que é que noivos fazem no dia do casamento? Você, no seu dia, no seu casamento, o que mais te preocupou? Eu quero um terno daquele assim, bem impecável. Eu quero estar ali, o cabelinho tem que estar no ponto mesmo, estique. A noiva nem se fala, né? Nem come direito. Não se preocupa com outras coisas, mas é a sua aparência, é a sua beleza, é esse lado, e faz parte da vida, não está errado. Mas no caso de Isaac, o que ele mais fez no dia do seu casamento, ele orava ao Senhor.
Até na hora da cerimônia, a moça já estava no altar, as testemunhas já estavam ali. E cadê Isaac? No contrário, né? Geralmente as moças aqui atrasam um pouco, faz parte também, né? Causar aquela expectativa e deixar o ambiente ali assim, numa certa ansiedade. Mas naquele dia foi Isaac. E o que Isaac estava fazendo? A Bíblia diz que ele estava lá no monte de Laerrói, orando ao Senhor, joelho dobrado, boca no pó, clamando pela misericórdia do Senhor, porque ele via que não seria apenas uma junção de duas pessoas para satisfazer desejos pessoais, mas estaria cumprindo um projeto de Deus na formação de uma família para dar sequência às grandes promessas de Deus de formar a grande nação de Israel. Então, queridos irmãos, a gente vê o cuidado de Deus em tudo, o agir de Deus em tudo, a providência de Deus em tudo. E quando então este moço se casa, forma a sua família, forma o seu lar, constitui então os planos para estruturar uma família próspera, uma nação que estaria começando da sua família. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que uma grande prova veio para Isaac. Uma grande luta veio para Isaac. De que forma? Deus, às vezes, tem três maneiras de trazer as grandes provações para a sua igreja ou para a nação, seja para a nação de Israel. Era geralmente através de guerra, através de doenças ou através de fome. Falta de produção agrícola, falta de gêneros alimentícios, e foi esse o caso de Isaac. Uma fome veio sobre a sua terra, atingiu a sua família, atingiu a sua casa, e ele então agora, no desespero, no afã de dar o melhor para os seus filhos e para a sua família, ele diz: eu tenho que sair à procura. E desesperadamente ele começa a procurar. E tomou a decisão: eu vou para o Egito. Eu não sei por que motivo, mas o Egito sempre era uma válvula de escape para as nações quando estavam em dificuldades. Talvez porque era uma sede do império, né? Era o império mundial da época. Faraó estava ali sempre no controle, no domínio de todas as coisas. Aliás, foi o primeiro império mundial. E então Isaac colocou a sua bagagem, colocou-se a sua família e começaram a andar em direção ao Egito. Mas o Senhor lhe aparece. Meus irmãos, que privilégio! Deus, no zelo que tem para os seus, mesmo nas grandes provações, nós podemos ver o agir de Deus da sua forma especial. Aparece Isaac e diz: não desça ao Egito. Descer, meus irmãos, não deve fazer parte do itinerário do cristão. Descer não deve fazer parte do nosso projeto de vida. Deus quer de nós uma vida de crescente prosperidade, de avanço, de subir, de avançar, até um dia chegar no mais elevado patamar que a nossa vida poderá alcançar, ou seja, de estar com o Senhor na sua glória para todo sempre. Isaac, então: mas para onde eu vou, Senhor? Fique na terra de Abimeleque. E então Isaac mudou o itinerário, tomou o caminho de Gerar e foi para a terra de Abimeleque. E chegando ali, ele foi bem recebido. A sua aparência, né? A sua bela esposa, os seus servos, os seus filhos, tão bem educados, tão cortês, foram bem recebidos. Mas, no decorrer da sua estadia ali, começaram a decepcionar, começaram a ser explorados,
Abimeleque queria era tirar o que ele pudesse de Isaque e dos seus, no sentido de trabalho, de produzir, de plantar, de colher, de usá-los para trazer recurso para o seu próprio bem, para a sua própria casa. Pois nos diz a Bíblia que Isaque tinha a presença de Deus na sua vida e tudo quanto ele fazia prosperava. Tudo quanto ele fazia dava certo. Mesmo lá em Abimeleque, na terra de Gerar, veio fome, mas a Bíblia diz que Isaque plantou e colhia 100% da sua colheita, ao ponto de causar inveja. As fontes secavam, mas Isaque cavava poço, e o poço produzia, e o poço dava água, ao ponto de um chegar a transbordar. Isaque então ficou ali peregrinando, produzindo, cavando poços para os seus algozes, para o seu dominador, para o seu controlador, porque ele ficou nas mãos de Abimeleque, usufruir de tudo aquilo que ele produzisse. Mas, amados irmãos, ele sabia que Deus estava com ele e ele sairia daquele lugar, sairia daquela situação. Um dia ele disse: Senhor, eu vou procurar outro lugar. E saiu dali de onde ele estava, e ele desceu então no vale de Gerar. Chegou num determinado lugar, meus irmãos, e ali ele se sentiu bem. Ele sentiu que Deus estaria com ele, que Deus estaria abençoando, prosperando naquele lugar. Meus queridos irmãos, ele chegou em Reobote. Reobote significa lugar alto, lugar expansivo, lugar com uma extensão abrangente, suficiente para abrigar a ele e todos os seus. E ali ele foi abençoado, ele prosperou, ele colhia, ele tinha água com abundância, os poços furados, tinha suficiência para sustentar as lavouras, o gado, e ele então começou a expandir, saiu de Gerar, saiu de Reobote e foi até Berseba. 32 quilômetros aproximadamente, já expandindo a sua propriedade, já estendendo os seus passos a um lugar mais distante. E ali, chegando em Berseba, a Bíblia diz que o Senhor lhe apareceu. O Senhor falou com ele em voz audível. Meus irmãos, esse é o Deus maravilhoso que nós servimos. Ele fala conosco, ele fala com cada um de nós, ele fala de várias maneiras. Eu fico feliz porque já tenho ouvido algumas vezes a voz do Senhor na minha orientação, na direção das coisas, às vezes até dos meus negócios. Eu lembro de um presbítero que conheci lá na região de São Luís dos Montes Belos, um fazendeiro, um irmão que chamava José Maria Bom Tempo. Esse homem tinha uma fazenda muito grande, muito gado, muitos bens, e ele tinha uma vida assim muito fiel a Deus, de oração. E um dia ele saiu passeando, conhecendo outra parte da fazenda, e disse que deu sono. Ele desceu do seu animal, da sua cavalgadura, estendeu ali os fogos, estendeu ali o cochilio, e falou: vou tirar um sono agora, vou descansar um pouco, depois eu prossigo. Na hora que ele ia deitar, ele ouviu uma voz do Senhor dizendo: não deite aí, porque vai passar aí uma cobra. Ele tão somente desviou, afastou alguns metros e colocou a sua cama e dormiu um sono, para provar
providência de Deus, o zelo de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus, no momento que a cobra ia passando, uma cascavel daquelas mais venenosas, ia passando bem no lugar onde ele estava deitado, onde estaria a sua cabeça. E ele então, mais uma vez, louvou ao Senhor. Que Deus zeloso, né? Que Deus cuidadoso, que Deus misericordioso, que Deus provedor para nós em todas as coisas. E aqui, no caso de Isaac, o Senhor diz: no caso de Isaac, meus irmãos, ele viu o cuidado de Deus em tudo. O Senhor apareceu de noite e diz: não temas, eu sou contigo. Oh glória! Meus irmãos, era tudo que Isaac precisava ouvir. Era tudo que Isaac precisava naquele momento de provação, naquele momento de peregrinação em terra estranha. O Senhor dizer: eu estou contigo. E sabe quantas vezes está registrado na Bíblia Deus dizendo: eu sou contigo? 366 vezes. Isso significa que até para o ano bissexto que nós estamos hoje, este mês tem 29 dias. O Senhor tem uma palavra para cada manhã, a mim, a você, a todos nós. Não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou o teu grandioso galardão, o teu grandíssimo galardão. E então Isaac, com esta palavra, a Bíblia diz que ele levantou ali um altar e ofereceu um sacrifício a Deus. Meus irmãos, altar deve estar ligado, deve estar entrelaçado na nossa vida diária. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo, parece que 35, versículo 13, nós temos um altar. Nós temos um altar. Cada homem, cada mulher, cada servo de Deus tem um altar para oferecer a Deus o seu sacrifício. Um altar para oferecer a Deus o seu louvor, a sua adoração. Lá no Antigo Testamento, na jornada de Israel pelo deserto, eles levantaram o tabernáculo. O tabernáculo tinha um espaço grande, um pátio grande, onde as famílias, onde cada pessoa que cometesse qualquer deslize, qualquer transgressão, cometesse qualquer pecado, ele traria o sacrifício, e ali tinha um grande altar para oferecer sacrifício pelo perdão, holocausto pelo perdão, seja pessoal, familiar. Então, aquele altar era suficiente para colocar ali qualquer tamanho de sacrifício. Poderia ser um bezerro, poderia ser um carneiro, poderia ser até um boi, era suficiente. Mas quando eu entrava a segunda divisão do tabernáculo, tinha um lugar chamado lugar santo. Nesse lugar santo, só a família sacerdotal poderia adentrar. E ali tinha também um outro altar. Não era grande como aquele, mas era um altar pequeno, revestido de ouro. Não era para oferecer sacrifício de bois, derramar sangue. Não, era um altar para queimar ervas aromáticas, para queimar o incenso, para que, ao queimar aquelas ervas aromáticas, o cheiro suave da fumaça subisse, como que se estivesse indo em direção a Deus. É claro que não iria chegar nos céus, mas também o Senhor é que viria para receber ali a oferenda, o cheiro suave, o sacrifício pacífico, o sacrifício de louvor, o sacrifício da adoração. Queridos irmãos, nós passamos pelo grande altar, nós passamos pelo grande sacrifício,
O grande sacrifício foi por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E agora, como sacerdotes, nós podemos adentrar ao lugar santo, onde somente os lavados, remidos, purificados pelo sangue do Cordeiro poderão oferecer o seu sacrifício de adoração, o seu sacrifício de louvor, o seu sacrifício de um cheiro suave, de um louvor perfeito, de uma adoração sincera, de uma declaração pura de adorador de Deus. Então, neste altar de oferenda de sacrifícios, somente coisas boas, agradáveis, cheiro suave deveria ser oferecido. E é o que eu devo fazer, é o que você, é o que todos nós devemos fazer. Adentrar ao Santo dos Santos, levando a nossa vida de adoração, de louvor, de sinceridade, de crente fiel, de crente sincero, de crente comprometido, de crente trabalhador, de crente que quer ver o reino de Deus prosperar, a igreja do Senhor crescer. É neste ambiente que nós sentimos bem, porque ali há uma verdadeira comunhão entre os santos. No sacrifício de sinceridade, na adoração perfeita, na vida de obediência plena, meus queridos irmãos, há uma harmonia entre o povo de Deus. O povo vive em paz, o povo vive em amor, o povo vive em bondade, o povo vive em benignidade, o povo vive em mansidão, o povo vive em temperança, produzindo frutos espirituais, para que o nome do Senhor seja glorificado. E só eu e você podemos adentrar a este lugar santo. Mas Isaac, então, ofereceu ali um sacrifício a Deus no altar. Meus irmãos, altar, então, deve vir em primeiro lugar na nossa vida. Jesus disse: a sua justiça e demais coisas serão acrescentadas. Quantas vezes, meus queridos irmãos, a gente deixa de fazer algo que estamos desejosos